Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, né, irmãos? Deus cuidou do Pix. Imagina se Ele não vai cuidar de nós, né? Pensa bem. Glória a Deus. Ai, ai. Realmente é muito difícil a gente ter criação, porque quando os bichinhos ficam doentes, nós temos duas cachorras lá em casa. Aí um dia a mais velha ficou doente. E a gente fazia remédio nessa cachorra, levou no veterinário e tomava, e ela fica tristinha. E aí, um dia ela ficou no cantinho, assim, no portão. Aí a Ana Clara virou para mim e falou assim: mãe, eu ouvi dizer que os cachorros, quando eles vão morrer, eles ficam longe dos donos. Ai, gente, eu entrei em desespero, peguei o óleo ungido e fui lá e comecei a orar com essa cachorra. Não morreu não, está viva lá, dando trabalho. Glória a Deus, aleluia, Deus é bom. E orando e chorando, viu, gente? Porque a gente ora e chora mesmo. Porque os bichinhos realmente, eles são, assim, mais humanos do que a gente, né? Eles conseguem demonstrar mais amor do que os humanos. Principalmente cachorro. Irmãos, queria te convidar a abrir sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 20. E hoje eu estou cansada. Todos vocês, aliás, vocês podiam ficar de pé e me abençoar, porque hoje eu estou cansada, gente, mas muito cansada. Levanta a mão para cá todo mundo e ora por mim. Vou esperar vocês orar, porque eu preciso de renovo nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Eu recebo, em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio, do capítulo 20. Eu não sei vocês, mas quando chega na sexta-feira eu estou cansada. E tem uma sexta-feira que parece que deixa a gente mais cansada do que outras. Deuteronômio, no capítulo 20, no versículo 4. Amém? Todos abriram? Diz o seguinte: porque o Senhor teu Deus é aquele que vai convosco. Para quê? Pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Então, o que o Senhor está falando? Aqui, o capítulo 20 de Deuteronômio, ele fala sobre as leis, sobre as guerras. E aqui a palavra diz que o Senhor é aquele que está conosco, ou vai conosco, né? Está conosco. E Ele está conosco para quê? Para lutar as nossas pelejas, né? Pelejar as nossas pelejas, vencer os nossos inimigos e nos livrar, nos salvar das nossas dificuldades. Nós estamos na campanha, né? De derrubando as muralhas de Jericó. Então agora você vai abrir a sua Bíblia lá no livro de Josué, no capítulo 6. Na verdade, você vai abrir no 5, nós vamos ler do 13 e vamos adentrar no capítulo 6 em diante. Amém? Todos aí? 5:13. Sucedeu que quando Josué estava próximo de Jericó, levantou ele os olhos e olhou. E eis que havia lá um homem que se lhe opunha com a sua espada desembainhada em sua mão. Que lhe opunha, né? Com sua espada desembainhada em sua mão. E Josué foi até ele e lhe disse: és tu por nós ou pelos nossos adversários? E ele disse: não, mas venho agora como capitão do exército do Senhor. Glória a Deus. E Josué caiu com a sua face em terra e o adorou e disse-lhe: o que diz o meu senhor ao seu servo? E o capitão do exército do Senhor disse a Josué:
desata o teu calçado do teu pé, pois o lugar sobre o qual está é o quê? Santo. E Josué assim fez. Aqui a gente vê uma repetição do que aconteceu com quem? Com Moisés. Quando a sarça ardia, a Bíblia diz que o Senhor, apareceu a Moisés e falou o quê? Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Josué foi o sucessor de Moisés, e aqui nós vemos meio que a história se repetir. Um anjo aparece a Josué e dá a mesma ordem: desata a sandália dos teus pés, pois o lugar que estás é santo. E Josué obedeceu. No versículo 1 do capítulo 6 diz: então Jericó estava firmemente fechada por causa de quem? Dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. E o Senhor disse a Josué: vê, tenho dado na tua mão Jericó e o seu rei, e os homens fortes e valentes. E vós rodeareis a cidade, todos vós, homens de guerra, e andareis ao redor da cidade uma vez. Assim fará tu por 6 dias. E 7 sacerdotes carregarão diante da arca 7 trombetas de chifre de carneiro, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes soprarão as trombetas. Em outras traduções diz para eles tocarem as trombetas. E sucederá que quando eles derem um longo toque com o chifre de carneiro, e quando ouvires o som da trombeta, todo o povo gritará com um alto brado, e o muro da cidade cairá completamente, e o povo subirá, cada homem direto à sua frente. Ou seja, onde o muro cair, onde você estiver, você vai adentrar, pular para dentro. E Josué, o filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: tomai a arca da aliança, e que 7 sacerdotes carreguem 7 trombetas de chifres de carneiros diante da arca do Senhor. E eles disse ao povo: passai adiante e rodeai a cidade. E aquele que estiver armado passa diante da arca do Senhor. E sucedeu que quando Josué havia falado ao povo, e os 7 sacerdotes que levavam 7 trombetas de chifres de carneiros passaram diante do Senhor, e sopraram as trombetas, e a arca do pacto do Senhor os seguiu. E os homens armados foram diante dos sacerdotes que sopravam as trombetas, e a retaguarda vinha após a arca com os sacerdotes, indo avante e tocando as trombetas. Josué havia ordenado ao povo, dizendo: vós não gritareis, nem fareis qualquer ruído com a vossa voz, tampouco sairá da vossa boca qualquer palavra, até o dia em que vos ordenar a gritar, então gritareis. Só vou fazer uma ressalva aqui, irmão, ainda bem que era só homem, né? Porque pensa as mulheres 7 dias rodeando caladas naquele lugar, o negócio ia ser tenso, fala sério, né? Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, indo em seu redor uma vez, e eles vieram ao acampamento e se alojaram no acampamento. E Josué se levantou de manhã cedo, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. E 7 sacerdotes, portanto, 7 trombetas de chifres de carneiros diante da arca do Senhor, seguia continuamente e tocava as trombetas. E os homens armados seguiam diante deles, mas a retaguarda vinha após a arca do Senhor. Os sacerdotes iam à frente soprando as trombetas. E no 2º dia eles rodearam a cidade uma vez e retornaram ao acampamento. E assim o fizeram por quantos dias? 6 dias. E sucedeu que no 7º dia eles se levantaram cedo, ao raiar do dia, e rodearam a cidade da mesma forma 7 vezes. Só que naquele dia eles rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes sopraram as trombetas, Josué disse ao povo: gritai,
pois o Senhor vos entregou a cidade, e a cidade será amaldiçoada diante do Senhor, ela e tudo que nela está. Só Raabe, a prostituta, viverá, ela e todos que com ela estiverem na sua casa, porque ela escondeu os mensageiros que enviamos. E vós, com toda sabedoria, guardai-vos das coisas amaldiçoadas, para não vos tornares maldito a vós, ao tomarem alguma coisa maldita, e ao fazerem com que o acampamento de Israel se torne maldito e os perturbeis. Mas toda a prata e ouro e vasos de bronze e ferro serão consagrados ao Senhor. Eles servirão para o tesouro do Senhor. Assim o povo gritou quando os sacerdotes sopraram as trombetas. E sucedeu que, quando o povo ouviu o som da trombeta, o povo gritou com um grande brado, e o muro caiu completamente, de forma que o povo subiu para a cidade, cada homem direto à sua frente, e tomaram a cidade. E tudo que estava na cidade eles destruíram por completo a fio da espada, tanto homem como mulher, jovem e velhos, bois, ovelhas e jumentos. Entretanto, Josué havia dito aos 2 homens que havia espionado a região: ide à casa da prostituta, e de lá traga a mulher, e tudo o que ela possuir, como lhe jurastes. E os jovens espias entraram e trouxeram Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, e tudo o que ela possuía, e retiraram de lá toda a sua parentela, e os deixaram fora do acampamento. Aleluia. E a cidade, tudo que nela estava, queimaram a fogo. Somente a prata, o ouro, os vasos de bronze e os ferros, eles colocaram no tesouro da casa do Senhor. E Josué salvou a vida de Raabe, a prostituta, e a casa do seu pai, tudo que ela possuía. E ela habitou em Israel até este dia, porque ela escondeu os mensageiros que Josué enviou para espionar. E Josué os adjurou naquele tempo, dizendo: maldito seja diante do Senhor o homem que se levantar e edificar essa cidade de Jericó. Ele há de lançar o seu fundamento no seu primogênito, e no filho mais novo haverá de colocar as suas portas. Assim o Senhor estava com Josué, e a sua fama foi alardeada por toda a nação. Glória a Deus, aleluia. Achei importante a gente ler o capítulo inteiro, né? Porque geralmente a gente não lê o capítulo inteiro. Mas essa história é uma história impressionante, gente. Porque ela traz vários... Ela nos apresenta várias vertentes. Aqui tem várias coisas que a gente pode aprender com esse capítulo. Nós estamos aqui na campanha, né, derrubando as 7 muralhas, porque nós queremos derrubar as muralhas que se levantam contra as nossas vidas, não é verdade? Mas nós precisamos entender algumas coisas importantes. O irmão que estava aqui na semana passada trouxe uma palavra muito forte, muito edificante, né? Sobre a necessidade do que a gente precisa para vencer as nossas adversidades. Quando a gente olha para essa história, parece que é uma coisa de louco, né? Como que um grito e o tocar de 7 trombetas derrubaria um muro? E as histórias dizem que o muro, ele tinha aproximadamente 6 metros de espessura. 6 metros. É possível, gente, humanamente falando, com um sopro de 7 trombetas e o grito, por mais que o grito seja ali de 2 milhões de homens, e que o eco seja muito forte, ele não conseguiria ter ressonância sobre 7 metros de espessura. Passava carro, indo e voltando em cima do muro. Para vocês verem a fortaleza que era esse muro. E quando a gente lê e a gente não conhece a história, parece que passa como normal. A história paralela diz que os carros de ferros andavam em cima do muro. Passavam um indo e outro voltando. Então, era 6 metros. Então, assim,
quando a gente lê a Bíblia e tantos outros relatos, às vezes a gente simplifica e acha que o fato deles terem tocado as trombetas e gritado, romperam o muro. Vocês acham que o que fez o muro cair foi isso? Foi o quê? Foi a fé, foi o Senhor. Deus age nas nossas vidas de várias maneiras. Cada um, Deus dá uma estratégia para a igreja e para o povo dele. Em cada tempo, Deus trabalha de uma forma. Nós começamos lendo, dizendo que Deus é quem peleja as nossas guerras. Deus é que luta as suas guerras. O que nós aprendemos com esse texto inteiro? O Senhor é quem luta as nossas guerras. Nós precisamos apenas o quê? Obedecer. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós recebemos uma instrução da parte de Deus, nós precisamos ir lá e fazer. Porque o resultado é Deus que faz. Quem fez o muro cair foi o Senhor. Mas por que Deus fez o muro cair? Porque as pessoas obedeceram. E o que acontece conosco nos dias atuais? Nós somos muito racionais. Nós vivemos muito pela razão. E a razão, o que sustenta a razão? É a inteligência humana, né? A capacidade de raciocinar. Então, a nossa razão, às vezes ela tem sobreposto a fé. A fé anda na contramão de quê? Da razão. As duas são opostas. Embora a Bíblia, em alguns momentos, fale que nós precisamos, né, oferecer a Deus o nosso sacrifício vivo, como um culto, o nosso corpo como sacrifício vivo, que é um culto racional, um culto da razão. O que eu entendo sobre o culto da razão? Eu não quero estar na igreja agora, mas eu decido ir para a igreja. Eu me levo até a igreja. Então, a minha razão diz que eu preciso ir para a igreja. Então, eu venho para a igreja. Eu gostaria agora, irmãos, de estar na minha casa, com as pernas para cima. De verdade. Queria estar descalço, vestido na minha roupinha de dormir, com as pernas para cima. Mas a minha razão me diz que eu preciso estar aqui. Não é fé, não. É minha razão, meu intelecto. Eu tinha uma obrigação de estar aqui hoje. Né? Então, assim, eu estou aqui. Então, a minha razão me trouxe. Mas, na verdade, na maioria do tempo, a nossa razão anda na contramão da fé. Se eu estivesse ligado para a pastora e falado: pastora, estou muito cansado hoje, meu dia foi muito puxado, foi muito difícil, estou exausta, minhas pernas não estão dando conta de ficar, meus pés não estão dando conta de sustentar meu corpo hoje. Ela ia entender. Ia entender, não ia, pastora? Ou não? Eu acho que ela ia entender. E eu ia ficar em casa. Porque mas a minha razão apoiou a minha fé. E o que a gente tem que fazer com a nossa razão? Apoiar a fé. Então, minha razão apoiar a fé. Eu sabia que eu tinha que estar aqui, e eu sabia que estar aqui ia trazer um resultado para a minha vida espiritual. Daquilo que eu estou buscando em Deus. Eu estou aqui na campanha com vocês, viu? Estamos juntos, irmãos. 7 semanas. Então, haja o que houver, estarei aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, a razão, ela anda na contramão da fé. Então, as pessoas, esses homens aqui, Josué, eles andavam na direção do Senhor. Se Deus mandasse eles plantar bananeira, rodear o negócio lá, plantando bananeira, eles teriam feito. Porque eles andavam sobre uma direção de Deus. Deus fez aquele muro cair. Ele deu uma instrução. Ele poderia ter derrubado aquele muro com qualquer outra instrução. Mas Deus deu uma instrução para eles. Eles obedeceram a instrução. E a Bíblia diz: quem luta as nossas guerras e quem vence as nossas batalhas é o Senhor. Nós precisamos apenas nos apropriar da fé que vence o mundo, que vence as dificuldades, e viver de acordo com aquilo que o Senhor nos manda viver.
E o que a gente entende também através desse texto aqui, irmãos? Desse texto inteiro. O que foi adiante deles? Quem que era à frente? Fez a fronte do negócio. Quem que foi? Quem que era que estava na frente? A Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? A presença do Senhor. E quem que era o segundo depois da arca? Não. Os sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Hã? Nós somos sacerdotes. Naquela época existia um grupo de pessoas escolhidas, que era da tribo de Levi, que era aqueles que serviam no altar, serviam no templo, né? Serviam o Senhor. Eles eram escolhidos como sacerdotes, então eles eram depois da presença e os sacerdotes. Então o que nós aprendemos aqui? Quem que tem que ir na nossa à frente? O Senhor. Quem que vai lutar as suas batalhas é o Senhor. Quem vai na frente? Depois você marcha. O chofar, que aqui eles chamaram de trombetas, que hoje é chamado de chofar, né? É um berrante, um negócio. Alguém já viu que já veio gente aqui na igreja tocar. Ele é feito do chifre, né? Do carneiro. É carneiro? Oi? Não é carneiro, está escrito aqui, gente. Carneiro. É chifre de carneiro. Ele é feito do chifre de carneiro. E eles usavam ele para o quê? Para ministrar na presença do Senhor. Então o sacerdote ia como? Pois é, o chofar, ele servia para quê? Para adorar o Senhor. Para ministrar diante da presença de Deus. Então a presença ia na frente e os sacerdotes iam atrás, adorando. Então tá difícil, irmão? Chama a presença e continue adorando. Continue adorando o Senhor, que a resposta vai vir. E a Bíblia diz isso, que nós devemos, né, buscar a presença de Deus e adorá-lo. Quanto mais nós adoramos ao Senhor, mais Ele se manifesta em nós. Então primeiro, e depois ia quem? Os homens de guerra, né, com as armas. E quem são aqueles que vão atrás de nós? Primeiro vem a presença, depois nós vamos adorando, e os anjos do Senhor que estão à disposição daqueles que servem ao Senhor. Você sabia, irmãos? Vocês sabiam disso? Que os anjos do Senhor estão à sua disposição? À minha disposição? Nós usamos pouco os anjos, sabia? Sabia disso? Que nós usamos pouco, nós nem oramos pedindo eles para nos proteger. Os anjos estão na terra à nossa disposição para nos servir. Hebreus fala isso, que os anjos estão à disposição dos santos. Então os anjos estão aqui para nos servir. Então quando você for orar para os seus filhos, manda os anjos. Anjos, vai lá, guarda, protege, livra de todo mal. Sai de casa, põe um anjo à minha direita e à minha esquerda, Senhor. Me livre de todo acidente, que os anjos do Senhor estejam me guardando e me livrando de todo acidente. Então os anjos do Senhor estão à nossa disposição. Então lá aqui tinha homens de guerra. E hoje nós não lutamos as mesmas guerras físicas deles, mas nós lutamos as guerras espirituais. E no mundo espiritual nós usamos a presença do Senhor, a adoração e os anjos que estão aqui para nos servir. E aí, irmãos, uma coisa que eu fiquei pensando sobre quando eu estava meditando hoje. Meditando não, pensando na história, viu, gente? Porque quando a gente conhece a Bíblia, você nem precisa ler, você pensa na história. Entendeu? Quando você já conhece o texto. Inclusive, vim de Bíblia nova hoje, porque a minha velhinha ficou no hospital. E eu fico, perdida quando eu não tenho a velhinha. Acredita, gente? Até ler eu tenho dificuldade de ler Bíblia, que não é a que eu uso todo dia. Aí, estava pensando sobre isso. Irmãos, é estranho a gente pensar em um Deus que é amor e que também é justiça, destruiu a nação inteira, não é? Ou não? Vocês não acham estranho? Porque pensa bem, aquele povo foi 100%, com exceção de Raabe e da família
dela dizimado, literalmente. Aí a gente fica pensando, por que que Deus não deu oportunidade para todo mundo, né? Vocês pensam sobre isso ou será que só eu que já pensei sobre isso? E aí, irmãos, eu fiquei pensando sobre isso hoje. E eu cheguei à seguinte conclusão em relação a isso. Jericó, quando Deus chamou Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Qual que era a terra que Deus deu a Abraão? Vocês sabem ou não? Canaã, não foi? A Canaã era a terra da promessa. E Deus deu. Ele se apropriou dessa terra. Aliás, Deus deu muitas terras para Abraão. Mas a terra da promessa era Canaã. No meio do caminho, o negócio desandou. O povo se afastou de Deus. Na verdade, o povo foi... Jacó foi para o Egito, né? José foi para o Egito, depois toda a família de Jacó morreu, os filhos de Jacó morreu, José morreu, e aí depois Deus providencia Moisés para tirar o povo do Egito. Jericó era uma terra daquelas que Abraão tinha herdado do Senhor, era deles. Então ele estava fazendo o quê? Tomando posse daquilo que já era deles. Aquela terra Deus já tinha dado para eles. Aquele povo de Jericó era um povo que tinha aquela região toda tinha uma cultura que desagradava o Senhor. Eles não honravam a Deus, até porque eles não eram hebreus. Mas não era o fato deles não serem hebreus que Deus não salvaria eles. Aliás, porque nós não somos e nós fomos alcançados pela graça, né? E olha, o Senhor é maravilhoso. João 1,12. Ele veio para os seus, mas os seus não o recebeu. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. João 1,12 fala isso. Então nós nos tornamos filhos de Deus por quê? Nós o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então a salvação era para todos, e desde a eternidade, sabia? Desde da antiguidade, desde o Velho Testamento. Mas aquele povo era um povo que tinha uma índole totalmente diferente, e eles, se o Senhor tivesse deixado eles lá, possivelmente o povo ainda tinha pecado muito mais do que eles pecaram na história inteira. Mas Deus deu oportunidade para uma família. E aí, essa mulher, quando eu li aqui, cheguei até a arrepiar. A Bíblia diz o seguinte: ele salvou Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e a sua casa. Porque a salvação é de graça. E quando ela entra em uma casa é para alcançar todos. Então, se alguém na sua família ainda não foi alcançado, irmãos, continue crendo, porque a salvação é para a sua casa inteira. Quando Deus entra na sua casa é para alcançar todos. Então, Deus alcançou a família inteira daquela mulher. Então, Deus destruiu aquele povo, porque aquela Jericó fazia parte daquela terra que Deus prometeu a Abraão e entregou a ele, e que o povo perdeu, e eles estavam resgatando, se apropriando novamente, tomando posse daquilo que era deles. E a Bíblia diz o quê? Que tudo que Jesus conquistou na cruz é o quê? É nosso, é direito nosso. É nossa herança. Nós precisamos fazer o quê? Se apropriar. E para se apropriar, a gente vai precisar lutar. Lutar com as armas que o Senhor nos deu. E aí, irmãos, nós entendemos que a guerra é nossa, mas quem vence ela é o Senhor.
Porque Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o nosso general. E eu gosto de pensar nesse general, que Ele é imbatível, infalível em todas as batalhas. Esse é o Deus que nós servimos. Então, seja qual for a sua diversidade, seja qual for a sua dificuldade, seja qual for o motivo de você estar aqui nessa sexta-feira, eu quero te dizer, Deus pode e Ele quer fazer. Ele vai te dar a vitória, porque Ele é o Senhor das nossas guerras. Ele é aquele que luta as nossas guerras. É Ele que nos dá a vitória. E aí nós precisamos crer nisso e nos apropriar dessas verdades, irmãos. Dessas verdades. Irmãos, e tudo aquilo que você orar, tudo aquilo que você colocar na presença do Senhor, eu tenho certeza que vai haver resposta. Haverá resposta. Haverá resposta. Porque Deus não está surdo para que não possa nos ouvir. E nem a sua mão encolhida para que não possa nos alcançar e nos abençoar. Isso é a palavra do Senhor. Essa é a verdade que Deus tem para as nossas vidas nessa noite. E eu sei, irmãos, que no final dessa campanha, nós teremos muito testemunho. Para a glória do Senhor. E se não for no final dela, durante o ano, você vai receber e você vai lembrar que você esteve aqui plantando. E você vai testificar em qualquer momento que a bênção chegar. Porque Deus tem bênção para o povo dele. Deus tem bênção para mim. Deus tem bênção para você. Nós precisamos apenas nos desconectar um pouco da razão e nos conectar com a fé verdadeira. Porque o que falta hoje em nós é a fé. É fé. Tanto é que os discípulos de Jesus falam para ele, Senhor, aumenta-nos a fé. Na verdade, irmão, nós temos que orar todos os dias pedindo ao Senhor para aumentar a nossa fé. Porque quando as adversidades vêm, o que acontece? A nossa fé, ela é abalada. Nós somos fragilizados. E o Senhor, Ele age. Eu preguei esses dias sobre isso, né? Ele age através da nossa fé. Ele tem tudo para fazer. Ele tem tudo para fazer. Mas Ele precisa que você seja o canal, seja aquele que Ele vai se manifestar através de você. Através da oração, através da busca. Eu quero ler um texto aqui com os irmãos para finalizar, tá? Já falei tudo que o Senhor tinha colocado no meu coração, então não vou gastar mais tempo aqui falando. Só, tá vendo? Eu não acho nada na Bíblia quando eu estou com a Bíblia. Deixa eu ver aqui se é 60 ou 64, Isaías. Estou tentando achar, irmã. 64, 1. Aleluia. Glória a Deus. Alguém lê para mim do versículo 1 ao versículo 4. 64, 1, 4. 1 ao 4. Glória a Deus, aleluia. Vou ler nessa tradução aqui.
Ó, que tu rasgaste os céus, que descestes para que os montes pudessem se derreter diante da tua presença. Isaías está dizendo o que Deus já tinha feito. Como quando o fogo derretedor queima, o fogo fez as águas ferverem. Vocês já viram isso, gente? Põe uma panela no fogo, ele está falando, e ele não está falando da panela não, ele está falando de muitas águas. Quando o fogo derretedor queima, o fogo fez as águas ferverem, para fazer teu nome conhecido a quem? Aos teus adversários, para que as nações possam tremer a tua presença, quando tu fizestes coisas terríveis, as quais nós não esperávamos. Tu descestes, os montes se derreteram diante da tua presença. Lembra do monte fumegando? Porque desde o início do mundo, homens não têm ouvido, nem percebido pelo ouvido, nem têm o olho visto, um Deus além de ti, o que ele tem preparado para aquele que nele espera. No versículo, no texto da pastora Wanda, na tradução dela, diz que Deus faz o quê? As obras para quem? Para aqueles que nele confia ou espera. Esse é o nosso Deus. Nós precisamos apenas entender que Ele é quem faz todas as coisas. Nós só precisamos ter a fé para fazer a manifestação de Deus acontecer nas nossas vidas e seguir as instruções e as orientações dEle. Então, irmãos, se Deus te dá uma instrução, se Deus te der uma orientação para essa petição, para essas suas necessidades, ouve a voz de Deus e obedeça, porque a bênção vai chegar, o milagre vai acontecer, o socorro vai vir sobre a sua vida e essas muralhas vão cair em nome de Jesus. Amém? Vamos orar?